arte e sociedade. Então, o que vai acontecer com a obra de arte? Ela vai ter a sua áurea destruída. Quando eu falo em áurea, é aquilo que faz uma obra de arte ser o que ela é. O que faz isso? A aura é ser única. Então, portanto, as obras de arte, elas eram objetos de culto. Então você já imaginou, ela está ligada ao culto, está ligada à religião, e aquele objeto, ele até é coberto, porque ele dá o contato direto com o sagrado. Algumas pinturas nos tetos da igreja, elas não são visíveis àqueles que estão lá embaixo, de tão próxima do sagrado que ela está. Então, portanto, ela jamais vai para onde? Para a exposição. Então, portanto, o que acontece? Uma reprodução técnica dessas obras, que são de culto e que não vão para a exposição. E essa reprodução é uma loucura criada pela nossa sociedade, que as coisas, que os objetos de arte têm que ficar próximas dos seres humanos. Então, a transitoriedade, a repetitividade, a massificação propagandística gerou aquilo que nós vamos chamar de cultura de massas, fazendo com que a destruição da aura da obra de arte se perdesse. Então, portanto, segundo Benjamin, a arte que era contemplada e fluida, ela vai agora para o seu valor de exposição. Portanto, ela vai virar o quê? Essencialmente espetáculo. O que é o espetáculo? Aquilo que é dado à visibilidade. Mas agora ela vai ser o quê? Controlada pelo poder econômico. Portanto, ela virou o quê? Ideologia. Então, necessariamente, a indústria cultural, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar a obra de arte em algo invisível à realidade e ao seu próprio criador. Portanto, em um objeto a ser consumido. Oi pessoal, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho agora sobre as relações entre cultura e poder. Bom, você já sabe que esse conceito aqui de cultura é a base de um dos ramos das ciências sociais, que é a antropologia. Mas mesmo dentro da antropologia existem várias... A gente vai tentar discutir como dentro de uma determinada nação, dentro de um determinado povo, como dentro de uma determinada etnia, podem existir produtos culturais diferentes. E muitas vezes o prestígio desses objetos culturais, ele tem uma relação muito forte com o poder. Existe uma relação social que comanda, de certo modo, a avaliação que a gente faz desses objetos culturais. Aliás, é por esse motivo que popularmente, quando a gente diz que uma pessoa é uma pessoa culta, significa dizer o quê? Significa dizer que essa pessoa, por exemplo, conhece música erudita, conhece literatura, que essa pessoa frequenta museus, que essa pessoa conhece muitos idiomas, o que significa dizer que muitas vezes essa expressão tem realmente uma conotação positiva. Agora, se não são todos os objetos culturais que são avaliados positivamente, se não são todos os objetos culturais que fazem com que um sujeito fique culto, é porque essas relações culturais, como eu disse, estão subordinadas a essas relações que são relações de poder. Bom, para a gente começar a entender isso, vamos dar uma olhada aqui nessas duas imagens. Acho que você conhece essa primeira imagem aqui, que está do lado esquerdo. Esse aqui é a parte, digamos assim, mais importante da pintura do teto da Capela Sistina. Isso foi pintado pelo Michelangelo, a Capela Sistina fica no Vaticano, e nesse momento Deus está criando o homem à sua imagem e semelhança. É uma das pinturas mais importantes do Renascimento e define um tipo de cultura que a gente vai chamar de cultura erudita. Pois bem, aqui do outro lado a gente tem um grafite dos Gêmeos em São Paulo, e o grafite é basicamente uma expressão da arte contemporânea urbana, seria uma manifestação, portanto, daquilo que a gente poderia chamar de cultura popular. Bom, eu acho
que não precise ir muito longe para a gente perceber que muitas vezes existe uma relação de oposição entre essas duas formas de cultura. E muitas vezes até uma tendência de se avaliar essa cultura erudita de maneira mais positiva e essa cultura popular de maneira mais negativa. Mas da mesma forma que quando a gente fala de culturas de povos diferentes, a gente não deve fazer esse tipo de hierarquização, a gente vai evitar falar, vamos tirar então isso para não dar confusão, que a cultura erudita seria uma cultura superior à cultura popular. Não, não é nada disso. A cultura popular, ela tem a sua dinâmica própria. Ela pode até ser, em alguns casos, menos valorizada, mas ela é mais ampla, ela atinge um número maior de pessoas, e ela é chamada de popular justamente porque ela se identifica com as classes populares. Enquanto a cultura erudita, ela resiste ao tempo, ela sobrevive ao tempo. Normalmente, esse consumo da arte erudita exige algum tipo de preparação. Não é qualquer um que vai tomar contato com a arte erudita e se interessar por isso. Ela acaba sendo, então, mais valorizada justamente porque ela é a arte das elites. O que a gente percebe, portanto, é que os universos culturais, eles de alguma forma refletem as próprias desigualdades sociais. Agora, o que é importante que fique claro é que muitas manifestações culturais num determinado momento podem até ter surgido como manifestações de arte popular e de repente passam para o universo erudito. É o que acontece, por exemplo, quando grafiteiros, como é o caso dos Gêmeos, vão de repente expor os seus trabalhos, não mais num prédio, que seria a base do grafite urbano, mas de repente num museu. Quando acontece isso, quando existe uma exposição de arte de grafite, a gente vai percebendo que essa fronteira aqui nem sempre é uma fronteira, digamos assim, tão clara. Agora, tanto esse universo da cultura erudita quanto da cultura popular, ele pode, no mundo de hoje, submeter-se ao que a gente chama de cultura de massas. Aliás, você certamente já deve ter ouvido falar do mundo da massificação. Quando a gente usa essa palavra massificação, o que significa isso? Bom, basicamente é o seguinte: na cultura de massas, a gente tem poucos produtores de cultura e a gente tem muitos receptores de cultura. Então, são poucas as pessoas que produzem os objetos culturais e são muitos os receptores. É por isso que a cultura de massas, ela tem uma tendência de gerar a padronização. Bom, pode acontecer de uma determinada manifestação, então, de cultura erudita, passar por um processo de massificação. Isso poderia acontecer, por exemplo, quando se tenta levar o trabalho de uma grande orquestra para uma apresentação ao ar livre, num espaço público, de maneira que nem sempre a massificação deve ser vista como uma coisa negativa. Da mesma forma, a cultura popular pode passar por um processo de massificação. E aí a gente poderia falar de uma expressão que talvez você conheça, que é a ideia de cultura pop. O que é a cultura pop? É a cultura popular massificada. Então vamos pensar no caso do Brasil. Pode existir uma cultura popular de raiz. Vamos pensar na música caipira tradicional. De repente, esse gênero passa por uma alteração e dá origem a esse tal de sertanejo universitário. Aí nós já temos a cultura pop. Claro que essa cultura pop costuma ser valorizada negativamente justamente porque ela gera a padronização. Mas em si mesma ela não é negativa. O que é preciso entender
é que no mundo de hoje se percebe um certo valor na cultura popular, ela passa por esse processo de massificação e se torna cultura pop. De maneira que só dá para a gente pensar numa cultura de massas quando a gente tem uma influência muito grande na vida das pessoas, justamente dos meios de comunicação. Durante muito tempo, esses meios de comunicação que mais influenciaram a nossa vida foram a TV e o rádio. Hoje, praticamente, a internet está ocupando o espaço que era da TV, mas a TV ainda tem essa importância. E aí a gente pode pensar que uma característica, então, da cultura de massas é, muitas vezes, atenção, afastar as pessoas da realidade. As pessoas passam a viver nesse mundo cultural virtual, digamos assim, e elas só consomem aquilo que esses poucos produtores geram. O que significa que muitas vezes essa cultura de massas pode gerar um processo que a gente pode chamar de um processo de alienação. Ok? Vamos fazer exercício sobre isso? Você conhece esses versos aqui? Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Esses versos aqui são do Gilberto Gil. Eles são uma canção chamada Parabólica Mará. Eles foram, inclusive, tema de redação nos anos 90 de um exame da FUVEST, justamente para você falar sobre a globalização. Quando o Gil diz que o mundo era pequeno porque a Terra era grande, ele queria dizer que o universo cultural com o qual a gente tomava contato era justamente pequeno, devido à imensidão do planeta. Hoje, nós tomamos contato cada vez maior com um número muito grande de informações. Por quê? Porque a Terra ficou pequena. A Terra ficou pequena significa que as fronteiras entre essas culturas estão desaparecendo. E o que tem ocorrido cada vez maior é uma integração, já que a informação está chegando a lugares que até então a gente não imaginava que ela pudesse chegar. Bom, isso significa que falar da cultura contemporânea é inevitavelmente tratar, então, um pouco dessa questão da globalização. O mundo global é um mundo em que essas fronteiras são cada vez mais fluidas. E por isso a gente tem essa sensação de que a Terra é pequena. Pois bem, quando a gente pensa então nesse mundo globalizado, as informações elas chegam a todos os lugares. Como existe uma disputa muito grande pela audiência, pela atenção das pessoas, a gente vive um fenômeno nos meios de comunicação que a gente chama de espetacularização das notícias. Você já ouviu falar dessa palavra? Espetacularização. Né? Tudo se torna um espetáculo. Aliás, isso aqui retoma a ideia do Guy Debord, né? De que a gente vive na sociedade do espetáculo. E mesmo às vezes as maiores tragédias passam por isso. Bom, você se lembra dessa imagem aqui? Esse aqui é uma imagem de um dos aviões, não é, batendo nas torres gêmeas do World Trade Center, naquele que é considerado o mais chocante ataque terrorista de todos os tempos, ocorrido no famoso 11 de setembro. Se de um lado a gente tem essa imagem absolutamente chocante, você concorda que quando uma foto como essa ela é espalhada por todos os meios de comunicação, a gente transforma até a tragédia em espetáculo.
E isso é uma característica dessa sociedade midiática. Aliás, essa palavra mídia aqui